Vamos então dar início ao webinar sobre criação de Game Design Documents. E para que é que servem os Game Design Documents? Bem, acima de tudo servem para estruturarmos o nosso pensamento e estruturarmos o nosso projeto do início ao fim, de forma a não divagarmos, essencialmente. Portanto, nós quando estamos a estruturar uma ideia, e isto já aconteceu com todos vocês, independentemente de ser de um jogo ou de qualquer outro trabalho criativo, facilmente acrescentam pontos e acrescentam pequenas alterações ao projeto ou à ideia inicial que nem sempre são ideias benéficas para o trabalho. O que é que o GDD permite? Permite que, ao estruturar a ideia inicial e sempre que têm uma ideia nova, conseguem ver o projeto ou a ideia, a concepção do projeto de uma forma bem estruturada, bem definida e bem detalhada. Assim, quando adicionam uma ideia, conseguem reler o GDD e perceber se aquilo realmente faz sentido ou se simplesmente foi uma ideia que apareceu e que na verdade terá de ser descartada. Vamos rapidamente olhar para um GDD de um clássico, de um jogo clássico. Neste caso, podemos olhar, por exemplo, para o Diablo, que eu acho que o GDD está disponível na internet. Ok. Exatamente, pronto. O som e a imagem está ótima para toda a gente, certo? Eu não perguntei no início, mas só para ter a certeza que está tudo bem, gostava que dessem feedback, por favor. Ok. Pronto, então isto, como podem ver, isto era um pitch document que eles tinham em papel e entretanto fizeram, que está aqui no site de um dos developers do Diablo, do primeiro jogo, e eles imprimiram, aliás, digitalizaram o documento, e isto é excelente para que, quando tiverem a criar um projeto, sigam uma linha de pensamento ou tenham exemplos do que é um game design document de um jogo que teve sucesso. Pronto, basicamente o que é que podemos ver aqui? Ele tem uma apresentação com o nome do jogo, quem é que fez o concept e ter uma imagem que defina mais ou menos qual é que vai ser a temática do jogo. Neste momento conseguimos ver aqui esqueletos, vemos aqui tipo pessoas ou esqueletos com o braço no ar, parece uma espécie de ritual de magia negra e dá-nos logo uma ideia do que é que será, o que é este jogo, qual é que é o universo à volta deste jogo. Depois, portanto, fazem uma introdução ao que é como é que surgiu a ideia, como é que surgiu a ideia para fazer não só o jogo, mas para começar a descrever a ideia de jogo, para apresentar. Depois começam por falar pelo game design e esta parte apesar de ser introdutória, é das mais importantes, porque é basicamente um resumo muito abstrato do que é que será o jogo. Neste caso não tão abstrato, porque eles já tinham ideia de, em termos técnicos, como é que iriam desenvolver o jogo. Portanto, eles acabam por dizer até qual é a perspectiva do jogo. Portanto, é uma perspectiva isométrica. Explicam como é que funciona a perspectiva isométrica. Depois acabam por dizer que o jogo funciona num sistema turn-based, que depois no final acabou por não ser assim, mas isto lá está, foi o pitch à empresa. Entretanto, depois no final só desta parte, eu vou-vos dizer como é que era suposto ser o Diablo de início e como é que acabou por ser e como é que eles fizeram isso, porque é uma história muito engraçada
e que, aliás, existe uma talk de um dos developers do Diablo a explicar como é que chegaram ao género do Action RPG que hoje em dia é tão conhecido e surgiu com a ideia do Diablo. Aliás, com uma alteração que foi sugerida pelos investidores aos desenvolvedores do Diablo. Portanto, continua o resumo. Podem encontrar várias armas e itens mágicos que podem ser adquiridos ao longo da quest, ao longo da história, e que são benéficas à personagem e ao decorrer da história. Vão destruir monstros, vão descendendo para masmorras cada vez mais abaixo. E pronto, então aqui falam de Dynamic Random Level Generation, portanto geração aleatória de níveis. O sistema tem salas, corredores, etc. Ou seja, a descrição é muito detalhada de qual é que é a ideia do jogo, resumidamente. Eles têm um resumo enorme, quanto mais detalhado, melhor. E este é o resumo do game design. O que é que está por trás do jogo? Qual é a conceptualização do jogo em si? Depois passa um bocadinho para a plot e qual é que é o universo, falar um bocado da história envolvente no jogo. Portanto, eles falam do mundo do Diablo como sendo negro, como sendo maléfico, que tem muito a ver com igrejas góticas, portanto, esta mitologia católica e esta mitologia cristã à volta do bem contra o mal e os mortos contra os vivos. Depois falam um bocado de como é que o jogador joga o jogo, portanto, um resumo do gameplay. Portanto, conseguem gerar um novo character, vai haver uma escola geral ou seja, se é um guerreiro, se é um mago, e depois que existem ramificações. Falam aqui, tem aqui uma imagem que demonstra como é que será o jogo. Portanto, existe uma town que é uma espécie de sítio seguro em que a personagem pode fazer trocas de equipamentos, pode guardar equipamentos que tenha encontrado e que não vai usar neste momento, pode comprar poções, pode fazer essas coisas todas. E que depois existe uma dungeon, que lá está, uma masmorra que é gerada e que vai tendo subníveis até chegar a bosses. E eles explicam muito bem, por texto corrido, sem haver código, sem haver nada disso. Para isso é que servem os relatórios técnicos. O GDD serve para, genericamente, em inglês, em português, aquilo que vocês quiserem. Eu recomendo fazer o GDD em inglês, a não ser que seja especificamente para um cliente ou para alguém que queira numa linguagem específica, no vosso caso em português. Devem fazê-lo sempre em inglês porque abrange muito mais pessoas que podem ler e perceber o que está escrito no vosso Game Design Document. Depois, a estratégia comercial. Portanto, isto normalmente só se utiliza para jogos que já se sabe à partida que vão ser lançados para o mercado. Se for apenas um projeto simples, um projeto que vocês queiram fazer a título pessoal, devem escrever sempre um GDD na mesma. Não precisam, obviamente, de ter esta parte do marketing. Se tiverem intenções de, mais tarde, comercializar o jogo, podem sempre ir ao GDD e adicionar este ponto e estruturarem bem como é que o marketing do jogo, a venda do jogo vai ser feita. Enquanto isso, vão escrevendo o GDD, vão estruturando todas as partes que são importantes para o projeto, que não são especificamente relacionadas com o mercado e com o cliente. O GDD deve ser sempre mutável e vocês devem estar em constante alteração do GDD, ou porque adicionaram uma parte ao projeto,
ou porque têm uma ideia para projetos futuros e adicionam uma tab que diz futuras iterações, por exemplo, e que metem lá algumas ideias que têm para o futuro do projeto, etc. O GDD é sempre mutável e não há tópicos muito rígidos a seguir. Isto é design, é concepção, portanto, desde que faça sentido para o leitor, vocês têm toda a liberdade e mais alguma para escrever aquilo que quiserem dentro do vosso Game Design Document. Podem seguir uma estrutura como esta, ou de templates, que já vamos ver que existem alguns, mas não há restrições. Portanto, aqui eles falam um bocado do desenvolvimento e restrições de hardware que existem para a criação do jogo. Nesta altura havia muito mais preocupação com isto, em 94, do que hoje em dia. Hoje em dia podem-se fazer jogos mesmo sem grande preocupação com a optimização de imagens, a optimização do código, etc., porque os processadores e as placas gráficas são muito mais avançadas hoje em dia. E mesmo as linguagens de programação que se usam, principalmente o C# no Unity, acabam por perdoar muitos erros de programação e muita falta de optimização. O C# acaba por facilitar muito o desenvolvimento de jogos, e o Unity em particular. Pronto, depois tem aqui, isto devem ter sempre, que é um diagrama de como é que vai decorrer o desenvolvimento do jogo. Portanto, eu não sei se consigo rodar isto. Consigo. Portanto, design, 2 meses de design. Eles depois meteram que precisavam mais ou menos de mais 2 meses para o primeiro nível, os characters iniciais e os monstros. Depois tem aqui... pronto, isto basicamente é dizer para o final do protótipo do jogo, se bem que eles apontaram para o jogo total em 12 meses, que acabou por não acontecer. Mas pronto, é basicamente isto. Devem estruturar, devem mapear o processo de desenvolvimento para vos manter também com metas. Se vocês apontam para ter um jogo pronto em 1 mês e depois um pequeno jogo, algo muito simples, em 1 mês, e depois acabam por demorar 4, 5 meses, isto é, mesmo que seja decepcionante na altura, acabam por perceber que aquele tipo de jogo que fizeram anteriormente e que durou 4 meses, com a vossa experiência atual, se calhar com a experiência adquirida desse projeto e com uma noção muito melhor do que é que demora fazer um projeto daquele tipo, se calhar vão apontar para 2 meses e meio, 3 meses no projeto seguinte do mesmo género. Portanto, o GDD é extremamente útil para um diverso nível de organização, estruturação e guia, principalmente. Guiar o desenvolvimento, guiar as ideias e não andarmos perdidos completamente no desenvolvimento de um jogo. Pronto, isto é um exemplo, eu vou-vos deixar aí no chat se quiserem ler, que é muito interessante. Aquilo que estava a referir há bocado, como eles têm aqui em cima esta parte de o jogo ter um sistema turn-based. Porquê? Porque quando os developers do Diablo tiveram a ideia inicial, era suposto o jogo ser exatamente um turn-based em que nós andávamos com a personagem, depois os inimigos, como muitos roguelikes funcionam, posso mostrar, portanto o rogue era turn-based, NetHack é turn-based. Podemos olhar, por exemplo, para o rogue, o original. Se ele tiver, ok. Pronto, basicamente o que acontece é, neste gameplay,
ou nos roguelikes, existem também os roguelites, que basicamente são em tempo real, mas os roguelikes, ou seja, exatamente como este jogo, o Rogue, existe um turno da personagem e depois existe um turno dos inimigos. E enquanto o jogador não andar, os inimigos não fazem o turno deles. O que é que este era o propósito do Diablo inicial. Era suposto a personagem ficar parada, enquanto não houvesse uma ação do jogador, os inimigos não avançavam e não o atacavam. Então, qual é que foi a ideia da Blizzard? Que foi a quem eles acabaram por apresentar o jogo e que acabou depois por absorver a empresa que desenvolveu o Diablo e acabou por se tornar um jogo mesmo da Blizzard. Foi o seguinte, eles disseram, ok, nós gostamos da ideia do jogo, mas este jogo só damos financiamento para o jogo e só o publicamos se este jogo for em real time e não for turn-based. E então o que é que acontece? Eu até acho que tem aqui o... Eu vou aqui ao Diablo Post-Mortem. Portanto, houve uma talk sobre o Diablo, que é extremamente interessante. Sugiro que percam uma hora, cerca de 1h20 do vosso tempo para ver esta talk, porque é mesmo muito, muito interessante. E ele fala aqui a certa altura de como é que isto aconteceu. Portanto, ele estava em casa a ver como é que isto poderia ser feito, porque nunca tinha sido feito num jogo do género ser em real time, e de repente percebeu que simplesmente separando as funções de update, ou seja, separando ou tornando independentes o jogador e os inimigos e o ambiente em geral, separando os dois e acelerando, ou seja, multiplicando o pensamento, entre aspas, artificial deles por uma variável que, ou seja, em vez de multiplicar por o delta time da frame e o componente de ação do jogador, em que ele estava sempre à espera do componente de ação do jogador, multiplicou aquilo por um valor grande e em 5 minutos, em 15 minutos, acho que é o que ele se refere, em 15 minutos meteu aquilo a funcionar, coisas que um processo que ele pensou que ia demorar dias, se não meses, a passar uma coisa de turn-based para real time. Portanto, e foi assim que nasceu o género do Action RPG. Agora, vamos, se calhar, temos cerca de 15 minutos. Também isto é só mais para vocês começarem a preocupar-se com a definição do projeto e a estruturação do projeto. É mesmo muito importante. Existem alguns templates de Game Design Document. Um em específico que eu acho que é bastante bom é este de um utilizador do itch.io, que é o Vital Designs. Que se vierem aqui, eu até posso pôr aqui, está no chat, se clicarem em download vai aparecer os tais $5, mas carregam aqui, se não quiserem doar pelo GDD, pelo trabalho de criar o template, carregam no thanks, just take me to the downloads e tem aqui o download disponível. A partir daqui podem extrair para qualquer lado. Vamos meter aqui para o desktop. Só encontrar isso. Ok. E depois aqui tem o template. Pronto, aqui no template, lá está, é muito idêntico ao que vimos no Diablo, simplesmente tem mais pontos e é simplesmente uma estrutura para seguirem, porque na verdade, como eu disse no início, não existe uma estrutura
que tem que ser seguida à risca. Vocês podem pegar nisto e, e alterarem e meterem à vossa maneira. Portanto, o que no template é sugerido é que metam o nome do jogo, que metam uma imagem sugestiva, como já vimos, que depois façam uma análise geral do jogo, portanto, introduzir o jogo, porque é que o jogo será divertido, qual é o propósito do jogo, o que é que o jogador faz. Basicamente uma introdução muito generalista ao jogo. Depois, aqui no Mission Statement, eu trocaria isto para pitch, em que basicamente imaginemos que vocês estavam num elevador com um potencial cliente para o jogo, ou um publisher, ou alguém que vos iria dar dinheiro para desenvolverem o jogo, e aqui deveriam pôr numa, duas frases o que é que o jogo, porque é que o jogo é diferente, porque é que ele é intrigante, porque é que ele é um jogo que vale a pena investir e que será comprado. Depois vamos para as partes mais genéricas, portanto, qual é o género do jogo, quais são as plataformas que vão estar ou que o jogo vai utilizar para chegar ao cliente, ou seja, se é Switch, se é PlayStation, se é computador, se é, portanto, as diferentes plataformas, qual é que é o público-alvo, e depois passamos de facto para a parte mais detalhada, que é a parte mais importante, para além do pitch, na minha opinião, a parte mais importante do jogo, que é explicar quem são os characters, dá jeito, as personagens do jogo, dá jeito de terem também aqui uma pequena concepção da personagem, mesmo que seja só muito abstrato, apenas com uma cara e a explicar mais ou menos uns traços físicos. Por exemplo, se tiver uma scar uma ferida no olho, por exemplo, vocês fazem o conceito da personagem com a ferida no olho, descrevem a personagem, porque é que ela tem a ferida no olho, quais é que são as características. Por exemplo, pode ser uma personagem extremamente fria, uma personagem que é um veterano de guerra, qualquer coisa do género. Descrever ao máximo por palavras quem é esta personagem, para que no final do vosso GDD, se tiverem outras pessoas envolvidas no projeto, que vão também ter acesso ao GDD, por exemplo, se tiverem concept artists a trabalhar convosco, o artista que vai modelar, se for em 3D, ou se vai fazer as sprites do jogo, se for um jogo em 2D, que eles percebam de uma forma extremamente detalhada quem é esta personagem e como é que eu a vou visualmente descrever. Portanto, metem as personagens todas e explicam qual é que é a história, de como é que elas, por exemplo, se tem aqui uma personagem chamada Jane e depois tem outro personagem chamado John, e podem, por exemplo, nas características e na descrição dizer que a Jane é a filha do John e que aconteceu na vida deles aconteceu este incidente em que a Jane ficou presa debaixo de uma árvore e o pai conseguiu levantar o tronco da árvore com uma força heroica e que conseguiu tirar a personagem. E às vezes estes pequenos toques da vossa parte, estes pequenos pormenores, podem desencadear ideias depois para o artista ou para a pessoa que está a detalhar ainda mais a história, e pode, por exemplo, fazer com que a Jane tenha um problema de, sei lá, por exemplo, pode ser uma pessoa que tem problemas de locomoção porque nesse incidente acabou por ficar paraplégico. Isto, o detalhar as coisas e escrever as coisas de uma forma mais focada e mais convergente acaba por dar um milhão de ideias às outras pessoas que estão a ler o GDD e que estão a trabalhar convosco. Isto é muito importante. O gameplay é a mesma coisa, principalmente se estiverem numa posição de game design, em que são as pessoas que estão mais preocupadas com o design do jogo, a concepção. Meter tudo muito bem especificado também na parte do gameplay permite aos programadores
olharem para o gameplay e para as mecânicas e perceberem exatamente como é que têm que implementar o movimento das personagens. Por exemplo, se nós escrevemos aqui que o salto deve ser um salto longo porque a personagem tal tem este tipo de característica em que consegue saltar, por exemplo, pode ter umas botas propulsoras em que lhes dá um salto mais longo e que cai muito mais rápido porque tem um peso maior. Depois, na parte da programação, os programadores, quem está a implementar o jogo, podem ser vocês ou não, vão ter muito mais facilidade em programar o movimento exatamente como querem. Depois, portanto, o level design, como é que são os níveis, lá está. Normalmente dá jeito de terem um concept de como é que será o nível, como é que será a estrutura do jogo, em termos de níveis, daqui para aqui, exatamente como vimos aqui no GDD do Diablo, em que temos aqui à frente este esquema. Este pequeno esquema, apesar de ser extremamente simplista, diz muito sobre o jogo. Esta imagem que aqui está, é algo que resulta muito bem para esta zona aqui do level design. Terem que descrever aqui que existe uma town, uma cidade em que podemos trocar poções, podemos comprar itens, podemos comprar consumíveis e que depois temos a parte das dungeons em que matamos monstros, ganhamos novos itens, etc. E depois aqui por baixo, por exemplo, duplicavam a linha e metiam um conceito do que é que seria uma dungeon e a descrição do que é que se poderia encontrar na dungeon. Depois, Control Scheme, mostrar, ok, este botão faz isto, este botão faz aquilo. Como é que, por exemplo, se for um jogo que existem combos, dá jeito que digam a lista de combos para o programador depois poder olhar para os combos e implementá-los. Depois, estética do jogo e a interface do utilizador. Lá está, aqui não tenho nenhuma imagem como estas, mas dá jeito terem referências. Portanto, imaginemos que queríamos fazer um jogo com um cel shading e íamos meter referências, por exemplo, Breath of the Wild. Breath of the Wild, metíamos aqui uma referência dentro do jogo, que existe este cel shading bem definido aqui nestes traços, nestas linhas, em que existem apenas duas shades de cores, aliás 3, aqui mais perto, depois que esta a zona mais clara, depois esta zona intermédia e depois a zona mais escura. Íamos pôr, por exemplo, esta referência, íamos pôr outra referência de cel shading, por exemplo, o Borderlands, fazer referências e dizer mais ou menos como é que nós queríamos, ou seja, se metêssemos o Borderlands, dava jeito de decidir, depois escrever por baixo que, apesar de ter inserido o Borderlands, não queríamos outline nos characters, pronto, e inserindo referências e explicando que partes desta referência é que eu quero no meu jogo, quais é que não quero no meu jogo, lá está, mais uma vez, guia bastante e acaba por criar restrições no desenvolvimento do jogo que são muito importantes à partida. Se quiserem fazer alguma alteração, vão ao Game Design Document, fazem alterações e é muito importante deixarem comentários ou então enviarem às pessoas que estão a desenvolver o projeto convosco a dizer: eu gostaria de fazer esta alteração porque acho que esta mecânica adequa-se mais à personagem do jogo e nananã. Acabam por dizer, por rapidamente explicar as alterações que querem fazer e, se toda a gente concordar, vão ao GDD e fazem essa alteração. Aqui no final, lá está, quando é que começaram a implementar isto. Normalmente todas as pessoas que estão na equipa de trabalho, e depois de estar estruturada quais é que são as tarefas de cada um e qual é que é o prazo de entrega, dá jeito que cada pessoa responsável, por exemplo, se eu estivesse responsável aqui pela prototipagem,
eu vinha aqui e dizia, metia o meu nome e dizia que a partir de hoje, que era o dia em que ia começar, a trabalhar na prototipagem do jogo, portanto 06/02 de 2020, e que acabaria daqui a 2 semanas, por exemplo. Vinha ao calendário, via 2 semanas e ia metendo aqui a percentagem de completion, ou seja, quanto da prototipagem já está pronta, e ia atualizando e dando informação aos meus colegas de trabalho que já completei, 25% da prototipagem, e mandava um vídeo ou mandava uma imagem do estado atual da prototipagem. Aliás, eu até aconselharia em pontos como este criar um anexo a seguir a isto, em que metessem aqui, por exemplo, anexo 6, por exemplo, e todas as pessoas iam aos anexos, iam à imagem 6 e teriam lá um link para o YouTube, por exemplo, ou para outra plataforma em que se possam fazer upload de vídeos, ou então imagens a mostrar qual é que é o estado atual. Eu vou-vos mandar este template só porque já foi pedido. Portanto, este template... eu já pus o link para o template. Basta, mais uma vez, download. Se não quiserem doar algum dinheiro ao criador do template, dizem que não querem e que só querem o download, porque é grátis, na verdade. E pronto, e tem aqui nesta segunda página download. Alguma dúvida que tenham? Isto faz sentido para vocês, o que acabamos de falar? E dúvidas acerca do GDD? Ideias que possam ter? Perguntar se devem ser introduzidas no GDD, se não devem? Não têm dúvidas nenhumas? Ok, pronto. Ideias passadas que foram canceladas. Sim e não. Depende, neste caso, porque normalmente quando existe um relatório técnico acerca do jogo, essas ideias devem ser postas no relatório técnico, ou seja, tivemos esta ideia, implementámos da seguinte forma, mas acabámos por decidir que não era mais, em termos de design, por exemplo, não era aquilo que queríamos atingir, ou não era aquilo que nós queríamos para o jogo. E acabámos por optar pela forma que está presente no GDD, por exemplo. Se tiverem um relatório técnico, devem retirar do GDD para ele ser o mais conciso possível e deixarem essa informação no relatório técnico. Se não tiverem um relatório técnico, é muito importante que essas ideias que foram canceladas estejam disponíveis para alguém ler, para os interessados lerem. Portanto, se não tiverem um relatório técnico, devem ter no Game Design Document, sim. A evolução e o design de uma personagem é preciso. Sim, se for uma ideia, ou se for algo que vocês querem transmitir ao cliente ou aos leitores do GDD, se for um processo que é importante para perceber quem é aquela personagem e porque é que ela se comporta da maneira como se comporta, sim, é importante deixar o design da personagem no GDD. Se não, se for uma coisa muito extensiva e não quiserem mostrar no GDD especificamente, podem sempre criar um documento. Por exemplo, imaginemos que a nossa personagem se chamava Rui. E nós estávamos a criar portanto, estávamos a fazer o design do Rui, e que
e que era muito extensivo e teve várias iterações, podíamos criar um fecheiro de texto em que especificamos a criação do Rui, em específico, como personagem, e depois dentro do Game Design Document deixarmos um link para na parte em que especificamos aqui as personagens, deixar aqui por baixo, por exemplo, acrescentar uma linha vazia em que temos um link, escrevemos aqui Character Concept e deixar em anexo ou deixar aqui por baixo um link para a personagem. Sim. Lá está. Isto é uma questão de... É muito mutável o GDD, deve ser mutável, deve ir sempre de encontro às vossas necessidades e a forma como vocês acham que é a mais correta de passar a informação ao leitor. Portanto, fica a vossa descrição, desde que seja fácil de navegação e exploração do documento. O Mega Man Legends 3 e o Scalebound são apenas alguns dos jogos cancelados. Mas porquê? Não percebi a pergunta, Francisco. Porquê é que foram cancelados? Ou tem alguma coisa a ver com o GDD, a sua pergunta? Porquê é que... É possível... Repare, mesmo em projetos cancelados, é muito possível que o GDD tenha sido feito. Simplesmente acharam, no final, ou passado algumas iterações de desenvolvimento, acharam que aquilo não ia resultar. E acabaram por... matar o projeto, entre aspas. Pode ter havido algum problema com o planeamento ou simplesmente o jogo não era divertido ou não resultava. Existem imensos jogos que é feito um GDD extensivo, é começado o projeto, existem imensas pessoas à volta daquele projeto, mas depois de o primeiro protótipo estar concluído, as pessoas começam a jogar o jogo e isto não é assim tão divertido, se calhar vamos para outra ideia, vamos experimentar outra coisa. Francisco, não lhe sei responder, é uma pergunta demasiado específica, não conheço o desenvolvimento do jogo, nem conheço a fase de concepção para lhe conseguir dar essa resposta. Mas há muitas razões pelas quais um projeto pode ser cancelado. Sim. A falta de cumprimento destes horários pode ser uma delas, por exemplo. Se nós planeamos o primeiro protótipo para de um mês ou dois depois do início do desenvolvimento e acabamos por perceber que ele se está a arrastar para 5 meses, se calhar significa que o planeamento não foi muito bem feito e que se calhar aquele jogo em específico é mais complicado de desenvolver do que inicialmente se esperava. Ou não temos os recursos suficientes para o fazer. Mais questões? Ok. Sendo que não há mais questões e que já vos dei os links para aquilo que tivemos a ver aqui no webinar de hoje, que foi curto, mas espero que elucidativo, espero que nos vossos projetos comecem a utilizar GDDs e que detalhem o máximo possível. Aliás, isto é importante também no caso de educação e no caso de projetos académicos. Porquê? Porque se vocês enviarem, por exemplo, para a avaliação um projeto em que não tem um Game Design Document e imaginemos que tem uma personagem que não consegue saltar. Porque a personagem não consegue saltar porque é uma característica da personagem. Aquela personagem não consegue saltar. Mas se vocês não enviarem um Game Design Document à pessoa que está a avaliar o projeto, neste caso seria eu, se fosse um projeto dos formandos de programação de videojogos com Unity 3D, que penso que muitos de vocês devem ser meus formandos, se me enviassem algo deste género sem um Game Design Document, basicamente estavam-me a dar liberdade para perceber aquilo como eu quisesse. Ou seja, se calhar eu poderia interpretar aquilo como ok, este projeto em específico o formando não conseguiu implementar um salto. Quando na verdade
Não era suposto existir um salto. Percebem? Por isso é que o Game Design Document é tão importante para a pessoa que vai avaliar, ou para a pessoa, o cliente, a pessoa que está a olhar para o jogo como um jogo em fase inicial e que está à procura de financiamento ou que está à procura de ser avaliado ou algo do género, perceber tudo aquilo que está inserido dentro do protótipo ou dentro do jogo. É muito importante haver um Game Design Document que complemente a entrega do projeto. Se não existem mais dúvidas da vossa parte, vamos dar por concluído o webinar de hoje. E pronto, e desejo-vos um ótimo estudo. O resto de um bom dia para vocês e bom almoço para aqueles de vocês que ainda não almoçaram. Muito obrigado.